Olá, me chamo André. Olá a todos, me chamo Kézia Ramos e nós vamos falar o experimento 7, que é o efeito Piette-Sebeck. Espero estar certo o nome. Beleza, o objetivo é a introdução à termoeletricidade e aos efeitos de Peltier e Seebeck, com medidas da conversão de energia elétrica em energia mecânica e a conversão simultânea de energia térmica em energia elétrica. Os materiais utilizados foram dois multímetros digitais, um deles sendo o ETT 1110 e o DT 9205A, uma fonte reguladora MPL 3305M, um resistor de 4,7 ohms e um arranjo experimental com módulos Peltier TEC 1 12706, que foram usados dois. Aqui está o experimento montado. Pode ver que está ligado a dois multímetros, o Peltier que está ali. Se eu lembro bem, a gente teve que usar ele com ar-condicionado desligado para não variar tanto a energia térmica, né? E ele ligado a protoboard junto com a fonte de energia. A parte um nós fizemos as ligações, como está mostrado ali no módulo Peltier 1. O VDC já foram dados, que era para a gente gerar. Nós utilizamos os multímetros para calcular V1, V2 e também para calcular a corrente em ampere. E aí estão os resultados. Bom, aí a gente tem o gráfico, né, que é o V2, que é a tensão V2 vezes P1, que é a potência. E aí a gente tem a parte 2. Esses gráficos foram todos dados pelo programa que o professor concedeu pelo Skylab. Na segunda parte a gente também tinha que montar, só que agora usando um resistor, né, um resistor. E a gente tinha que plotar também outro gráfico, que é o P2, vezes o P1, ajustando adequadamente. E agora, como eu disse, com a presença do resistor, que é um resistor que mede 4,7 ohms. E aí, nessa nossa tabela, dada, a gente consegue calcular o VC, que já é dado, que é a fonte dada. A gente coloca 2 multímetros, né, em cada ponta e a gente calcula tanto o V1 como tanto a tensão V1 como a corrente, como a tensão V2. E aí a gente consegue pegar I2 com dados nisso. Então, o que a gente pega I2? A gente faz aquele simples cálculozinho da lei de Ohm, que é o quê? Tensão dividido por resistor, né, resistência, é igual à corrente. Então, a gente obtém o I2 através desse cálculozinho. Tensão dividido por corrente, tensão dividido por resistor, a gente obtém a corrente. E a gente também plota no gráfico. E a gente tem um gráfico do Scalab. E esse gráfico ele é uma linha tênue, né? Uma linha linear, que é P2 versus P1. Pode passar. A gente entra aí agora na área das pesquisas, que o nosso trabalho também pediu pesquisas. Então, a primeira pergunta que ele faz é: geradores termoelétricos comerciais baseados no efeito Sebeck encontrados, qual é a eficiência energética? Então, a primeira coisa que ele pergunta é qual é a eficiência energética. Então, para a gente entender, primeiramente, a gente tem que entender que esses dispositivos eles são utilizados justamente para converter energia térmica em energia elétrica. Quando a gente estava fazendo o experimento, uma coisa que era muito notória conforme a gente aumentava a voltagem era o aquecimento justamente das plaquinhas, né? Que eram duas plaquinhas, e elas superaqueciam, era tanto que ficava muito quente, a gente ficou até com medo de queimar. E aí a eficiência dela é o quê? A eficiência desses geradores pode variar, como eu disse, dependendo do material que nós estávamos utilizando. Para metais e ligas, a eficiência pode chegar tipo, a 3%, e enquanto para condutores pode chegar por volta ali de 20%, mais ou menos. Esses geradores, eles são usados principalmente em situação, quando eles são usados, como eu disse, ele esquentava muito. Então, uma das características dele é que, com toda certeza, vai ter perda de calor, porque, como eu disse, esquenta muito. Então, uma das coisas notórias que você pode notar é a perda de calor. Isso me lembrou um fato engraçado, que o professor saiu com uma câmera térmica mostrando para a gente justamente o calor. Era tanto que a gente podia até encostar a mão e a câmera pegava, assim, o calor da nossa mão na palma da mesa. E, bom, tirando isso, ele é um gerador, como eu disse, termoelétrico, transforma para energia elétrica, e ele pode ser usado em vários fatores. E a gente pode ver tanto a temperatura, a qualidade e outros fatores. E o próximo ele fala o quê? Ele fala sobre os refrigeradores.
Ele pergunta sobre como os refrigeradores comerciais, pode passar, baseados no efeito Pieter, francês, não entendo, não, que encontrados a eficiência energética. Então, o que a gente pode falar isso? Bom, esses termoelétricos, eles são utilizados para produzir o efeito ao contrário. Como eu disse anteriormente, o nosso termoelétrico ele esquentava muito. Então, conforme a gente aumentava a tensão, mais quente ele ficava. E aqui já ao contrário. Esse do PET, ele já tem um efeito ao contrário, que é tentar resfriar. Bom, como é que eles funcionam? Você passa uma corrente por eles, através da junção dos materiais, né, que a gente tem os dois materiais. Eles estão afastados, mas a junção dessa corrente desses dois materiais vai, em vez de liberar, absorver o calor. E no caso, a gente estava tendo uma liberação, mas aqui agora ele vai absorver. Bom, é um gerador pequeno, então a eficiência dele não vai ser tão alta, tão grande, mas se você comparar com sistemas tipo assim, de refrigeração convencionais, você não compara, mas ele tem uma boa eficácia. Isso a gente pode garantir. Bom, além disso, ele pode ser influenciado por vários fatores que podem influenciar nisso. Por exemplo, como eu disse, o André disse no começo que o ar-condicionado deve ficar desligado para a gente poder utilizar. A mesma coisa com ele. Para respirar também, o ambiente tem que estar, não pode ser aquela temperatura elevada, o ambiente tem que estar sereno, para a gente ter uma boa efetividade quando a gente for fazer o nosso experimento. E, basicamente, são esses requisitos. Então, esse do Pieter, ele serve como resfriador. E o outro que nós temos, que é o CBEC, se não me engano, né? O CBEC, ele já funciona justamente como dissipador, digamos assim, né? Conforme a conversa da corrente entre as duas partes de materiais, ele já expele energia, enquanto o outro absorve. Então, esse foi o nosso experimento. E aqui, né, no final, a gente tem as nossas referências, e foi da onde nós tiramos todo o conteúdo dessa segunda parte, que é a parte de pesquisa. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado e até mais.